Entra hoje em vigor as tarifas impostas pelos Estados Unidos sobre produtos chineses. Os mercados financeiros devem ficar atentos a essa informação de hoje e trazer algum movimento turbulento. Nós vamos agora até a Bolsa Brasileira de Mercadorias em São Paulo conversar com Walter Puga Júnior, que tem mais informações para a gente sobre este assunto. Puga, bom dia para você. A gente deve ver ainda muito embate entre Estados Unidos e China? Devemos sim, viu? O que ocorre, bom dia a você, bom dia a todos, devemos esperar problemas mais adiante. A China cancelou na semana passada aquela visita aos Estados Unidos. Isso causou um aumento na tensão comercial lá. A China cancelou a retomada das negociações comerciais previstas com os Estados Unidos, não enviará o vice-premier Liu He para Washington nos próximos dias, segundo informação divulgada pelo The Wall Street Journal no final de semana, que obteve essa informação de fontes ouvidas pelos repórteres do jornal. Agora, a decisão aumenta mesmo a tensão comercial entre as duas maiores economias do mundo. Aliás, o jornal Folha de São Paulo destacava isso neste final de semana. Segundo o The Wall Street Journal, uma delegação de nível médio, não uma delegação de alto nível, uma delegação de nível médio viajaria aos Estados Unidos antes da visita do vice-premier Liu He, né? E isso deveria acontecer, viajaria, mas não vai acontecer mais não. Aliás, nesta semana a China já retalhou, na semana passada, os Estados Unidos, depois que o governo de Donald Trump anunciou uma aplicação recorde de tarifa a 200 bilhões de dólares em produtos chineses. Bom, na terça-feira da semana passada, vale lembrar, o governo chinês já respondia com uma imposição de sobretaxas também contra 60 bilhões em produtos americanos. As tarifas variavam entre 5% e 10%. Bom, essa guerra comercial continua preocupando muitos operadores do mercado financeiro internacional. E entra em vigor esse conjunto de tarifas dos Estados Unidos contra a China. Hoje é destaque no noticiário internacional um novo conjunto de tarifas de 200 bilhões de dólares impostas, né? A importação de 200 bilhões de dólares chineses lá nos Estados Unidos entrou em vigor hoje, segunda-feira. Ameaça aumentar mesmo ainda mais essa guerra comercial. Há uma semana, o presidente dos Estados Unidos ordenou a imposição das tarifas de 10% sobre esses 200 bilhões. A retaliação da China veio também. Bom, a guerra comercial entre a China e os Estados Unidos durou, né, já há anos, né? E eis aqui, segundo Pompeu, né? Mike Pompeu, que é representante do governo americano, dizia que essa guerra entre Estados Unidos e China já durou muito tempo e que aqui é diferente neste governo, ele disse. Ele disse que na medida em que alguém queira chamar isso de uma guerra comercial, estamos decididos a ganhá-la. Ou seja, o Mike Pompeu, que representa o governo americano, deixou claro que não haverá recuo dos Estados Unidos nessa negociação. Um recuo que também é difícil para a China. Enquanto isso, o que ocorre? Bom, o que ocorre é que há análises já prevendo que os mercados financeiros em todo o mundo, seja na Europa, seja na Ásia, aqui na América do Sul, devem se preparar para um longo período de turbulências. Bom, os mercados financeiros precisam se preparar a partir de agora para um longo período de turbulência. A Folha de São Paulo destacava isso no fim de semana. E por quê? Porque o dos bancos centrais, né? O Banco de Compensações Internacionais, repetindo, considerado o banco de todos os bancos centrais, no seu último relatório, lembrava que passaremos daqui para frente por um período de turbulência. É muito importante esse relatório e pode pontuar para o produtor rural o que vem adiante. O relatório indica que haverá mais turbulência à frente, taxas de juros nos Estados Unidos provavelmente subindo, e se as taxas sobem nos Estados Unidos, a perspectiva é de uma fuga de dólares de diferentes países do mundo rumo ao mercado americano, preocupações com a guerra comercial aumentando ainda mais, e o Banco Central Europeu prestes a encerrar aquele programa de facilitação de recursos, né, para os países que têm dificuldades. Fora isso, países emergentes como o Brasil devem enfrentar problemas. Vamos resumir? Turbulências à frente, essa guerra comercial vai continuar e é preciso estar de olho na informação, na variação do dólar, comportamento das bolsas e investimentos das diferentes empresas do mundo nos mercados. Por isso, de olho. Turbulência à frente é o que se espera, segundo economistas, segundo analistas do Banco Internacional de Compensações. Eu volto para Campo Grande. O nosso assunto de agora é gasolina.
O combustível atinge preços recordes. Para alguns economistas, trata-se do valor mais alto dos últimos 10 anos. A gente vai agora voltar até a Bolsa Brasileira de Mercadorias, falar com o Puga mais uma vez, que tem os detalhes para a gente. Puga, valor mais alto da última década, é isso mesmo? É o que os estudos apontam, viu? Bom, a alta histórica durante essa campanha faz até com que os presidenciáveis questionem essa política de reajuste aí da Petrobras, né? Bom, vamos resumir a situação. O preço da gasolina nos postos brasileiros chega às vésperas da eleição no maior patamar dos últimos 10 anos. Isso aumenta a pressão aí sobre a política de reajustes que foi instituída pela Petrobras durante o governo de Michel Temer. Resumindo, entre os principais candidatos à presidência da República, é quase consenso que esse modelo de reajuste de preços de combustíveis deve mesmo mudar, né? Apenas Jair Bolsonaro é que tem uma postura parecida, né? Tentando aí argumentar que deve se manter a fórmula parecida com a atual. Agora, na semana passada, a gasolina foi vendida em média no Brasil, eu tenho anotado aqui, a R$ 4,65 por litro, segundo dados da Agência Nacional de Petróleo, uma alta de 0,5% em relação à semana anterior. Então, considerando aí de 15 dias para cá, um aumento de 0,5% na gasolina, desconsiderando aí até aquele aumento de preços durante aquela movimentação dos caminhoneiros, desabastecimento, é o maior valor da gasolina desde janeiro de 2008, corrigido pela inflação, lógico, né? Quando a cotação do petróleo, vamos lembrar, se aproximava de $100 o barril, cerca de R$400 a preço de hoje, né? Bom, em junho daquele ano, lá atrás, chegou a bater $140 o barril, vamos lembrar, né? O que seria hoje R$ 560 o barril. Nesta sexta-feira, o petróleo estava a R$ 78,80, ou seja, na faixa de 315. Mesmo assim, o preço da gasolina, portanto, sobe muito mais do que o preço do petróleo. Além do efeito da cotação do petróleo, a escalada de preços em 2018 é fruto também da valorização do dólar. É importante ressaltar isso, uma vez que a política adotada pela Petrobras desde outubro de 2016 determina aí que vender combustível no país deve acompanhar o valor do produto importado. Lógico, a esse repasse da variação cambial. Por isso, no ano, o reajuste acumulado no preço da gasolina nas refinarias da Petrobras já soma 29%, ou seja, uma alta de 29%, já descontada a inflação do período. Nas bombas, no posto de gasolina, aí próximo da sua região, na sua região, perto da sua fazenda, perto da sua propriedade ou mesmo na cidade, a alta é de 10%, também descontada a inflação. Então, nas refinarias subiu 29% e também nos postos subiu 10%, ou seja, os postos não repassaram tudo. Situação que preocupa e muito, porque gasolina é referência para o mercado de combustíveis, sobe gasolina, sobem também o transporte, sobem outros trabalhos, vamos dizer, operações de indústria, de comércio e na agricultura e na pecuária. Bom, tudo isso depende também do dólar. Por isso, vamos lembrar que o dólar já abria em alta na sexta-feira, na faixa de R$ 4,08. Bom, o dólar acabou recuando no final do dia 0,59%, terminou a R$ 4,04, acumulando uma retração, uma queda do dólar na semana passada de 2,86%. Foi a maior queda semanal desde 14 de julho de 2017. No mês até agora, a queda acumulada do dólar é de 0,61%. Então, o dólar vem cedendo, né? Agora, vale lembrar que o dólar chegou bem perto dos R$ 4,00, viu? Chegou a R$ 4,02 na sexta-feira. No entanto, no momento mais alto, na sexta-feira, o dólar se aproximava de R$ 4,10, né? O dólar futuro também tinha uma queda, ou seja, há uma preocupação com o dólar. E o que acontece com o dólar, mesmo em baixa, é que ele ainda continua acima de R$ 4,00. Enquanto isso, nosso índice Bovespa, vale lembrar, fechava em alta de 1,70%. Dólar em baixa, né? Bolsa em alta, né? O índice Bovespa, principal índice da nossa bolsa, da B3, fechou na sexta-feira com alta de 1,7% aos 79.440 pontos, já rumando aí para os 80 mil pontos. Uma recuperação no índice Bovespa. E o mercado de câmbio, vale lembrar, caía quase 0,60%. Sexta-feira passada, dólar em queda, bolsa em alta. O que esperar nesta semana? Pelo menos a manutenção de valores ainda na faixa de R$ 4,00, R$ 4,05 para o dólar. Salvo um recrudescimento dessa guerra comercial entre Estados Unidos e China, que pode trazer alguma turbulência para o mercado de imediato, o dólar deve continuar próximo de 4, no máximo a 4,8, 4,9. É a expectativa.
e a Bolsa deve continuar lentamente recuperando sua pontuação. É esperar para conferir. Eu encerro por aqui a minha participação em Bom Dia Produtor. Eu volto sinal para Campo Grande.